paz do Senhor Jesus aos irmãos em Cristo, sou o pastor Paulo Henrique, este é o canal da Palavra. A lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. É a lição de número 6 que tem pelo título A Condição dos Gentios sem Deus. Nós vamos aqui estar lendo o texto áureo. Texto áureo que nos diz, capítulo 2 de Efésios, no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Agora aqui a nossa verdade prática vem dizendo dessa forma: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. É sobre isso que hoje nós vamos aqui falar, nosso tema. É a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, no seu capítulo 2, Efésios no seu capítulo 2, no versículos 11, 12, e Romanos, capítulo 4, versículos 12 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. É o mesmo texto que está escrito no texto áureo. O verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora vamos lá para Romanos, no seu capítulo 4, versículos 12, 13 e 14, diz: fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Os conceitos aí, o objetivo a ser alcançado de cada tópico, tópico 1 é conceituar a espiritualidade, a circuncisão e a incircuncisão. O tópico 2 é explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E o terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marcham para a perdição eterna. Esse aí é o tema de hoje que nós vamos estudar um pouquinho. O ponto central da lição vai falar: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A introdução desse texto, a introdução dessa lição, ela vem nos esclarecer cinco privações muito interessantes aqui para nós destacarmos. Primeiro, estavam sem Cristo, né? Os gentios estavam sem Cristo.
Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E o quinto, sem Deus no mundo. Nós vamos hoje falar um pouquinho acerca disso aí, né? O primeiro, estava sem Cristo. Não havia para os gentios uma esperança messiânica. Não havia essa esperança messiânica. Muito menos a ação de Cristo se voltava para os gentios. Dentro da visão da comunidade judaica, os gentios eles não tinham direito. Por isso aí vai falar, estavam sem Cristo. Né? Na visão judaica, nós estávamos sem a esperança da promessa messiânica. Assim acreditavam, né, os judeus. O segundo, separados de Israel. Os privilégios da salvação, que nós já comentamos nas lições anteriores, os privilégios da salvação que repousava sobre a nação de Israel, ela não repousava sobre os gentios, né? Havia aí essa grande diferença, que os privilégios quanto à salvação que repousava sobre a comunidade judaica, ela não repousava sobre os gentios. Terceiro, alienados quanto à promessa. A promessa era para Abraão e a sua descendência, né? Era para Abraão e a sua descendência. No decorrer dessa lição nós vamos falar mais um pouco acerca disso. A promessa era para Abraão e para a sua descendência. O quarto, sem esperança. Não havia esperança, porque a esperança ela era dos judeus, né? Para os gentios não havia esperança. E no decorrer da lição nós vamos falar sobre a esperança, nós vamos falar sobre a promessa, né? Para nós não havia esperança, porque a esperança ela era judaica. E no quinto, sem Deus no mundo, né? Por que os gentios não tinham Deus no mundo? Por eles terem vários outros deuses, os deuses do paganismo, né? Eles serviam a vários outros deuses, a vários outros senhores, então estavam sem Deus no mundo. Eles adoravam os gentios antes de conhecer a Cristo, adoravam diversos outros tipos de deuses, entidades, estavam sem o verdadeiro e o único Deus. No tópico 1 aí, a lição vai falar o seguinte: chamados incircuncisão. O que era chamado incircuncisão? Né? O item 1 do primeiro tópico, o conceito de circuncisão. Né? O que é a circuncisão? A circuncisão ela era feita a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era preciso na lei, como um sinal externo, de que quem pertencia ao povo da aliança, ao povo de Deus, né? Quem pertencia ao povo da aliança com Deus, quem não era circuncidado era tido como incircunciso, né? Portanto, ele era excluído pelos judeus, excluído da aliança. O termo incircunciso ele é um termo pejorativo. É igual na ocasião que ocorreu, os irmãos vão se lembrar de Golias, quando Davi ali tem um encontro na batalha com Golias, ele diz: quem é você, né? O incircunciso filisteu? Quem é o incircunciso filisteu? Então é um termo pejorativo, né? Eles eram retirados da comunidade de Israel pela sua incircuncisão. Agora aí no item 2, o significado religioso
Significado religioso da circuncisão. Significado religioso da circuncisão. Aponta para a santificação. Alguém que passava pela circuncidação, né? Ele era uma pessoa santificada, né? Então, fora, separado da corrupção que os gentios praticavam, da prática da idolatria, estavam fortemente essas práticas, né, relacionadas com a sexualidade depravada que os gentios praticavam. E a circuncisão, ela separava no sentido que ela simbolizava a aliança, uma aliança para com Deus, uma aliança de purificação, né, redigida ao povo escolhido. Sinal que o símbolo, para ver esse símbolo, ele era para ter uma separação. Então todo circuncidado, ele tinha uma separação das práticas pecaminosas de depravação que os pagãos tinham. Então, eles deveriam se preservar puros, santos, guardados por Deus e terem uma vida diferente. Esse era o simbolismo, o significado da circuncisão. Hoje nós temos em Cristo, que nós vamos falar aqui, um coração circuncidado, né? Nós vamos falar no decorrer da lição o que a igreja hoje deve ter. Ela deve ter um coração circuncidado, um coração separado do pecado, um coração separado das práticas pecaminosas, porque vivemos hoje uma vida com Deus, né? E o nosso coração, ele precisa ser inteiramente para o Senhor, para Ele toda a honra, para Ele toda a glória, todo louvor. Então, a circuncisão judaica, ela separa, né? Ela separava os relacionamentos dos judeus com os gentios. Mas a circuncisão de Deus, que é feita no coração, a circuncisão de Deus que ela é feita no coração, ela uniu todos os povos em Deus, eles foram unidos. Essa é feita por Deus, né, no coração. Paulo ele fala que em Cristo não há judeu, nem grego, nem romano, não há gentil, todos agora que se relacionarem, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Essa circuncidação do coração, ela é vinda de Deus. Nós somos o mesmo povo de Cristo, né? Aqui no Brasil, um japonês, um africano, se aceitar a Jesus, nós somos unidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora aí o item 4. A circuncisão da nova aliança. No capítulo 5 de Gálatas, no versículo 2 e 3, a carta aos Gálatas ela é chamada de carta da liberdade cristã. Paulo ele escreveu para combater os judaizantes. E quem eram esses judaizantes? Esses judaizantes eram judeus cristãos que queriam obrigar os gentios, né, a terem as mesmas práticas dos judeus cristãos, como, por exemplo, o ritual da lei. Né? O ritual da lei foi feito no período da igreja primitiva, a primeira grande reunião, o primeiro concílio da igreja, para verificar qual seria a atitude dos gentios, né? Depois que eles aceitaram a tão grande salvação que veio da parte do Senhor, que eles estavam aí, vamos se dizer assim, novos convertidos, né? Os integrantes aí do reino, e foi feito essa reunião, esse concílio, foi decidido que o novo convertido naquela época, o gentil, não precisava cumprir o ritual da lei, mas precisavam ser puros espiritualmente, ser puros fisicamente. E outras prescrições como não comer carne sufocada, não comer o sangue de animais,
mas muitas atitudes deles, dos gentios, né, agora integrados na família de Deus, não era ligado aos rituais da lei cerimonial, mas sim moralmente, né? A moralidade dela eles cumpriam com fidelidade, com fidelidade. Agora nós vamos aí para o tópico 2. Tópico 2. Tópico 2, que vai falar o seguinte: estranhos ao concerto da aliança. E o primeiro item do tópico 2 vai falar uma vida sem Cristo. Na verdade, os gentios eles estavam fora da promessa. Nós, os gentios, né, estávamos fora da promessa. Fora da promessa. Por nossos méritos, pelas nossas próprias ações, seria impossível os gentios serem inseridos na comunidade judaica. Mas Cristo ele veio. Cristo ele veio e morreu na cruz por nós, padeceu por nós, verteu o seu sangue precioso por nós, né? E ele nos incluiu nesse grande mistério. Na genealogia de Jesus, em Lucas, mulheres gentias elas são citadas na genealogia de Jesus, como Raabe, a meretriz, Betseba, que pecou com Davi, Ruth, né? Aquela que se casa com Boaz. Então elas são citadas na genealogia de Jesus. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, como eu já disse, por nós mesmos jamais conseguiríamos pela nossa vontade, mas a vontade do Senhor, o plano salvífico do Senhor, ele nos alcançou e hoje temos paz com ele. O item 2 vai falar separados da comunidade de Israel. Os gentios estavam excluídos dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido. Consequentemente, não poderia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, a aliança abraâmica. Jesus deixou claro aos judeus que Deus até das pedras pode suscitar descendência de Abraão. Para nós compreender isso, já é um pouco complexo. Nós, os brasileiros, fazemos parte de uma mixigenação muito grande, né? Uma mistura de raças, etnias. Mas para os judeus era muito importante preservar a história da família, a origem, o lugar de onde eles vieram. Entretanto, Jesus veio mudando toda a história. Se você conversar com um judeu até nos dias atuais, hoje, ele vai falar para você da árvore genealógica dele, porque isso para eles tem uma grande importância, né? O item 3, tem 3 do tópico 2, vai falar aqui, o item 3 do tópico 2. Alienados aos pactos das promessas. Alienados aos pactos da promessa. Alienados porque o pacto era sobre Israel. Nós estávamos cortados, totalmente fora. O povo gentil estava totalmente fora. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, nós não temos motivo hoje, né, de se alegrar, de glorificar. Muitas das vezes as pessoas vão para o culto na casa do Senhor e ele não glorifica, fica inquieto, querendo que a hora passe rápido, para ele voltar para o seu aconchego, descansar.
mas na presença do Senhor nós temos motivos soberbos de engrandecer, glorificar o teu santo nome, porque éramos alienados desse pacto. E ele nos resgatou, ele nos redimiu, nós estávamos cortados, fora desse plano. E o Senhor, aleluia, assegurou essa grande obra por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. No terceiro tópico, vai falar sem esperança e sem Deus. Misericórdia. O que é ter esperança? Ter esperança é você ser motivado por alguma coisa. Por exemplo, o Apocalipse, a escatologia bíblica, quando nós lemos o Apocalipse, que mostra para nós as coisas futuras, o arrebatamento da igreja, ela precisa ser para a igreja algo que motiva, né? Algo que nos motiva a continuar nós servindo a Cristo, a nós sermos adoradores, a nós guardar a nossa coroa, para que ninguém venha roubar. Ter esperança é ser motivado por alguma coisa. E o que motiva a igreja do Senhor precisa ser a meditação no livro do Apocalipse, a promessa, né, da volta do Senhor Jesus Cristo, a promessa de que um dia ele vai voltar para arrebatar a sua igreja e nós teremos vida eterna com ele. Essa é a nossa motivação. Se não tivesse uma promessa do Senhor voltar, talvez muitos já teriam desistido da jornada. Mas você ter esperança, é essa esperança que os gentios não tinham. Eles não tinham esperança, eles estavam sem Deus, eles não conheciam nada acerca da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, é essa esperança que ela deve nos mover, é essa esperança que ela nos dá direção, é a promessa do reino de Deus. A promessa do reino de Deus, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção que nós venhamos a cada dia nos lançar para recebermos da parte do Senhor promessas espirituais. Hoje em dia tantas pessoas correm atrás de promessas materiais, eles não conhecem ainda o grande benefício que nós hoje compartilhamos, que nem tínhamos esperança, mas por intermédio de Jesus, nós hoje compartilhamos dessa graça. O item 1 do tópico 3 vai dizer desprovidos de esperança. A esperança, como a gente estava aqui comentando, ela realmente é ela que nos move. É ela que nos move, é ela que nos leva adiante. É ela que faz nós termos razão para viver, uma razão para viver. O homem que ele é desprovido de esperança, que ele não tem uma visão de futuro, entra em desespero. Por isso que muitos suicidam, por isso que muitos tiram a vida, porque ainda não conhecem Jesus, ainda não conhecem a esperança. A esperança, ela nos faz ter razão de viver, né? A esperança salvífica nos dá um norte para nos fazer seguir em direção às mansões celestiais. E quando aqui o apóstolo Paulo, né, ele fala desprovidos de esperança, o autor da revista aqui ele fala desprovidos de esperança, o comentarista, ele vai dizer isso, que os gentios estavam sem motivação, eles estavam sem razão para seguirem diante. No item 2 do tópico 3, item 2 do tópico 3, sem Deus no mundo, que é estar sem Deus no mundo, por meio do paganismo que eles praticavam. O paganismo, a adoração a outros deuses, adoração a imagens esculpidas, tudo aquilo que não é o Deus verdadeiro,
torna o ser humano alienado de Deus, o Deus verdadeiro. Então, este paganismo, quando fala sem Deus no mundo, eles estavam alienados de Deus, alienados do Deus que havia se revelado para Israel, o Deus que havia se mostrado para Israel. Então eles estavam alienados sobre as coisas de Deus, né? Eles estavam afundados em diversas divindades pagãs, que mantinham os gentios escravizados em densas trevas espirituais. Isso prova que eles não estavam inseridos na promessa de Deus. Quando nós também, né, não conhecia a Jesus, nós também não tínhamos visão nenhuma. Posso dizer que nós verdadeiramente estávamos separados, alienados dessa grande revelação, né? Nós estávamos o quê? Escravizados, cegos espiritualmente, de tudo aquilo que hoje Deus tem cumprido sobre as nossas vidas, tem se revelado a iluminação de Deus, que é a revelação, nos alcançou abrindo a nossa mente para que nós firmemos cada vez mais o nosso pacto, o nosso compromisso com Ele, até que Ele volte para arrebatar a igreja. Que Deus em Cristo muito abençoe, espero que você aproveite o estudo, aproveite a lição. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe. Este é o canal da palavra, nós sempre teremos aqui uma palavra da parte de Deus para compartilhar com o seu coração. Deus muito te abençoe e tenha um excelente domingo. Fica na paz.